Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos lá. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, cita os trabalhos ativos pela divulgação do reino de Deus na Terra. E após ter reunido todos os seus apóstolos na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e começa a ministrar as primeiras instruções referente às atitudes, ao grande apostolado que eles teriam dali por diante. Jesus então cita uma série de recomendações referentes à pregação da Boa Nova, das atitudes que os apóstolos deveriam tomar e também os acontecimentos que poderiam vir a ocorrer em relação aos emissários. Essas recomendações de Jesus tornam-se evidentes a nós que eram normas de ações que os discípulos deveriam seguir dali por diante. Agora, o que chama a nossa atenção é que por várias vezes Jesus cita, evidencia, aponta a postura que os apóstolos deveriam adotar, como se fosse o manual do cristão para a vivência das leis de Deus na terra. E assim, essas seriam as regras principais que os apóstolos deveriam adotar. Carlos Pastorino, ele divide essas recomendações de Jesus em 5 partes: instruções, avisos, encorajamento, dificuldade e recompensas. Então, Jesus fala sobre tudo isso naquela época aos corações de todos nós ainda hoje. E o que nos interessa nessa noite são algumas das instruções que fazem relação ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Dai de graça o que de graça receber. Então, uma dessas instruções nesse capítulo foi ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime e das desilusões ingratas do mundo, curar enfermos, limpar os leprosos, esclarecer todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. A gente fica se perguntando, curar enfermo, esclarecer espírito, curar leproso, curar os caídos, né? Não da questão da morte física, mas da morte moral. O que Jesus está falando com isso? Então, aqui, Jesus está falando da caridade, mas da caridade que é potencializada com a mediunidade. Essa mediunidade que todos nós possuímos, em maior ou menor grau. Então, Jesus está falando aqui das grandes ações que a mediunidade pode fazer. E esses apóstolos, aqui nesse momento, recebem então de Jesus a liberação, o aval, a ordem de realizar esses feitos, de curar realmente, de ressuscitar muitos, não das questões físicas, mas né, das questões morais, de esclarecer espíritos que estão obsidiando as criaturas. Mas tudo isso deve ser feito com uma condição, que Jesus deixa bem explicado ali no final, que tudo isso seja feito sem que se pense em qualquer remuneração, sem qualquer retribuição financeira, e aí ele enfatiza, dar de graça o que de graça vos é concedido. Então, essa faculdade que nos foi ofertada de graça tem que ser utilizada, tem que ser ofertado ao próximo também de graça, sem nada que pudéssemos pedir. E essa é a condição que Jesus nos estabelece. Jesus continua em mais uma instrução. Ele segue. Não ajunteis supérfluos em alforjes, em túnicas ou alpercatas pelo caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então aqui Jesus fala da mediunidade, e ele continua falando da mediunidade, de algo muito sério que ocorre desde aquela época, de muitos médiuns exploradores, homens que se deixavam cobiçar pelas riquezas da matéria e que passam a utilizar a sua mediunidade para conseguir os lucros do mundo. Jesus está falando aqui de cobranças, né, de pessoas que fazem curas, profecias, que prestam auxílios,
mas cobram algo em troca. Jesus fala de médios que vivem da religião, de médios que têm como profissão a religião, que constroem um patrimônio financeiro por intermédio dessa faculdade. Como vamos saber se o médio é confiável ou não? Se ele é uma pessoa interesseira ou não? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, traz um ensinamento em poucas palavras. Ele diz: não há charlatanismo desinteressado. Ou que motivo teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem passageira? Assim, os charlatães, os médiuns que exploram a boa-fé, esses médiuns que vivem de mediunidade, sempre têm interesses outros que não têm. Eles podem até fazer o bem, mas o interesse central está em outras questões, que vão desde a ordem financeira, mas normalmente estes não se baseiam apenas nesses ganhos financeiros, nos lucros. Há muitos médiums que caem pelo dinheiro, mas também há muitos médiums que caem pela popularidade, pela busca da fama, pelo prestígio social e por outros tantos sentimentos que envolvem a pregação do reino de Deus. Assim, a gente entende que não há charlatanismo desinteressado. Mas, em contrapartida, os médiuns confiáveis são aqueles desinteressados. São médiuns que não esperam nada em troca. Humberto de Campos narra uma história de Jesus. E ele diz assim, que certo dia, Jesus tinha o objetivo de fazer uma viagem com Tomé a um determinado local da cidade. E que mesmo assim, nesse dia que ele tinha esse compromisso de ir em uma outra parte da cidade, ele atendeu mais de 50 pessoas, mais de 50 casos difíceis. Então, Jesus, ele atendeu mesmo tendo que seguir para um compromisso. E aí a gente se pergunta, se em um dia ele atendeu tantas pessoas, quantos necessitados ele deve ter atendido nesses 3 anos em que ele tentou divulgar o reino de Deus na Terra? E aí a gente se pergunta, quantos considerados loucos, que na verdade eram apenas obsidiados, Jesus curou? Quantos paralíticos voltaram a andar? Quantos leprosos tiveram sua saúde restabelecida? Quantos cegos, mulheres da vida, de vida difícil, Jesus reergueu a moral e direcionou o caminho, e que buscaram a sua melhora? Quantos enfermos ou pais de família, quantas mães que perderam seus filhos, Jesus consolou? E quantos desses casos que nós citamos, Jesus cobrou algo material, cobrou algum recurso financeiro? Então, quando Jesus cobrou o centurião romano que viera buscar a ajuda de Jesus porque o filho estava doente? Jesus cobrou de Públio Lentos por ter curado a sua filha Flávia? Depois de tantas conversas com os fariseus, Jesus cobrou algo deles? Pelas conversas com Maria de Magdala, pela atenção a Zaqueu, por tantos abastados, por tantos publicanos que ele atendeu, ele nunca cobrou. Então, Jesus, ele atendia pobres, sacerdotes, príncipes, homens poderosos de Roma, sem jamais cobrar. E ele atendia a todos como pessoas humanas, dignas desse atendimento. E o único interesse de Jesus era o amor. Um exemplo muito próximo a nós é Chico Xavier, que sempre tinha aquela fila enorme, para os seus atendimentos, parava à noite adentro, e ele fazia esses atendimentos com todo o seu coração. E as pessoas, muito gratas, muitas vezes davam dinheiro, relógio, carro, ficava oferecendo as coisas para ele. Ele muitas vezes se via obrigado por Emmanuel a aceitar essas doações. Mas o próximo atendimento provavelmente era alguém que necessitava e ele já repassava essas doações. Então, um que ele atendia que dava um relógio, com certeza já vinha um próximo que precisava de um dinheiro para se alimentar e ele já entregava novamente. Então, Chico nunca ficou com nada. Dos livros psicografados,
né? Que pelas leis brasileiras ele teria direitos autorais. Ele não ficou com nada. Ele doou os direitos autorais, doou tudo das vendas dos livros para as federativas e para as instituições assistenciais, sendo um exemplo vivo de amor. Qual era o interesse de Chico, senão o amor, a caridade para com todos, levar consolo para os nossos irmãos? Conta Marcel Souto Maior, no livro As Vidas de Chico, que o pai do Chico, seu João Cândido, no início deu a ideia do Chico construir ali na porta da casa dele um galinheiro, para que todos que viessem ser atendidos trouxessem uma galinha. E assim eles iam ficar ricos e nunca iam passar necessidades. O Chico ria, muito bondoso, né? Balançava a cabeça e dizia ao pai que jamais poderia cobrar pela mediunidade, porque a mediunidade era uma faculdade que ele tinha e todas aquelas doações, né? Toda aquela ajuda era dos espíritos, não era dele. Mas o pai dele não gostava. E aí o pai dele, muito engraçado, sempre dizia: Chico, esses espíritos são tão atrasados que no lugar de escreverem Manuel, escrevem Emanuel. E aí o pai fala que eu vou ser o seu guia, Chico, eu vou solucionar os problemas. Porque espírito não come carne, não toma leite, por isso a gente não precisa do dinheiro. Então o pai dele, um pouco menos esclarecido que ele à época, né, tinha esse pensamento. Mas o Chico, ele não desistia. E sempre quando falava ao pai desse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes, o pai ficava contrariado com as informações que ele explicava. E aí o pai dizia: a recompensa não vem, a mediunidade é uma aberração. Mas no fundo, Chico Xavier sabia e ele já entendia uma instrução preciosa de Jesus que está aí na sequência. Não exibais ouro ou prata em suas vestimentas, pois o reino dos céus reserva os mais belos tesouros aos simples. Então aqui é quando a gente lembra, né? Que Jesus disse: não ajunteis supérfluos em alforjes, em túnicas ou alpercatas pelo caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então a mediunidade séria, ela não pode ser e nunca será uma profissão. Assim, não se deve viver da religião, que não se deve ter receitas em torno das questões religiosas, receita financeira. Esses que assim agem são exploradores. Então, a mediunidade não é um talento, não é uma arte. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Sem esses, já não há mediunidade. André Luiz, no livro Os Mensageiros, narra a história de um médium que se perdeu nas cobranças indevidas. Ele conta que quando visitou o Ministério da Comunicação, na colônia espiritual de Nosso Lar, ele observou que nesse ministério tinha um núcleo especializado em preparar mensageiros e instruir as criaturas para se transformarem aqui na Terra como verdadeiras cartas de Jesus. Então, esses espíritos no plano maior, lá em Nosso Lar, eram treinados, licenciados, capacitados, instruídos para que, quando reencarnassem, utilizassem todo o dom da mediunidade em favor dos necessitados, seja como doutrinadores, psicógrafos, atendentes fraternos. E André Luiz, diante de uma centena de espíritos que lá estavam, ele começa a ouvir o caso de Acelino, que aos 20 anos de idade fora chamado na Terra para a tarefa da mediunidade. E o Acelino diz que ele tinha como mediunidade vidência, a audição e a psicografia, todos que Deus havia concedido a ele. Entretanto, ao invés de ele se lançar às questões do Evangelho, ele começa a transformar suas faculdades mediúnicas em fonte de renda material. E aí os benfeitores tentam inutilmente se movimentar, tentam trazer Acelino de volta, e ele continua no seu propósito.
Também inutilmente os companheiros encarnados buscam o esclarecimento, tentam despertá-lo para a realidade, mas Acelino continua no seu propósito. Não ouvindo a ninguém, nem encarnados, nem desencarnados, o Acelino abre um consultório, estabelece os preços das consultas com bonificações especiais para os pobres e os desvalidos da sorte. E o que aconteceu? O povo começou a encher o consultório, procurando satisfazer os mais variados desejos. Uns iam procurar por melhora física, outros por questões comerciais, outros pelas questões, né, das nossas ligações humanas, sentimentais, e até casos de polícia, eles procuravam solução ali com Acelino, ficando cada vez mais distantes a noção do amor, da verdade, do Evangelho de Jesus, do reino de Deus na Terra. Certa feita, Acelino chegou ao ponto de zombar do Evangelho de Jesus. E aí a fantasia acabou, Acelino desencarna. E aí, ele desencarnado, os criminosos que já palpitavam em seu ouvido há muito tempo, continuavam perseguindo Acelino, continuavam rodeando ele. Alguns pedindo palpite, outros dando palpite de natureza inferior, outros queriam notícias dos seus cúmplices, queriam informações financeiras, informações pessoais. E Acelino conta que ele chorou e gritou por muito tempo. Por longos 11 anos consecutivos, Acelino conta que viveu rodeado por essas criaturas. E agora, ele estava ali, novamente, naquele centro de mensageiros, sendo instruído, sendo preparado para uma nova oportunidade na Terra, quando novamente viria exercer a sua mediunidade em favor da humanidade. Ele, juntamente com outros médiuns que estavam ali, né, naquele momento, e aí um irmão foi tentar consolá-lo, falou: não se atormente assim, você não matou ninguém, você não feriu ninguém, você não tinha intenção, né, de espalhar o mal. É quando Acelino, muito consciente da sua falta, fala para ele: não fui homicida, nem ladrão vulgar, respeitei os lares alheios, não tive intenção de ferir a ninguém, mas indo aos cérebros carnais para servir aos círculos, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, eu apenas fiz viciados da crença religiosa, mutilados da fé, delinquentes ocultos e aleijados do pensamento. E não tenho perdão porque estava esclarecido. Então aqui ele reconhece que ele tinha esclarecimento, que ele não estava ali sem nenhum tipo de orientação. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, após longa pausa, ele se pergunta: vocês podem avaliar a extensão da minha responsabilidade? Então, aqui ele tem a noção que ele precisa reparar. E nós ficamos aqui a lembrar: dai de graça o que de graça recebestes. Digno é o trabalhador do seu sustento. Jesus nos disse isso há mais de 2000 anos. Então, a mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Não se deve ter sob ela receitas financeiras. E aí observamos os fatos da vida do Chico Xavier e também de Paulo de Tarso, que são exemplos positivos de como deve ser a conduta do cristão que segue essas instruções de Jesus. Segundo as informações de Manuel Souto Maior, Chico Xavier teve 4 empregos. Desde muito novo, ele começou a trabalhar numa fábrica de algodão. E aí ele teve problemas respiratórios e por indicação médica ele acabou tendo que se afastar deste, e aí ele se transferiu para ser um atendente de balcão. E aí depois ele foi trabalhar num armazém e com o dinheiro, era muito curto, ele fazia bico também, inspecionando ali a fazenda modelo. Bem logo, o dono do armazém ficou muito doente, faleceu, né, acabou falindo, e o Chico, então, foi contratado em definitivo para trabalhar na fazenda modelo como datilógrafo. E aí ele anotava os pedidos de bois e cavalos que eram emprestados para eventos.
Ali, o Chico Xavier, não só em Pedro Leopoldo, mas também quando ele se mudou para Uberaba, ele ficou nesse emprego por 32 anos. E ele se aposenta como datilógrafo da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. Então, ele não se aposentou como médico. Ele, como muitos de nós podemos imaginar, ele não viveu financeiramente da mediunidade. O Chico se aposentou como datilógrafo, sem jamais se vangloriar pelos feitos através da sua mediunidade, do espiritismo e nem da sua divulgação. E é interessante o caso do Chico, porque no começo, além do pai, todos os irmãos dele também queriam que ele cobrasse. Mas ele desde sempre entendeu a questão do dai de graça, o que de graça recebestes. Então, outro exemplo muito positivo de entendimento, de vivência dessa instrução de Jesus foi Paulo de Tarso, que muitas vezes, quem já leu o livro Paulo e Estevão, às vezes não percebe esse ensinamento, né? Eu também demorei a entendê-lo. Então, o Saulo de Tarso, após a conversão, a história que a gente já ouviu por vários expositores aqui na casa, que já contaram muito bem toda essa história, né, do Saulo, da cegueira, de Jesus aparecer para ele. Então, logo depois que ele se converteu ao amor de Jesus, ele se vê obrigado a uma série de renúncias. E aí ele começou a sua renúncia justamente pela profissão, que até então ele era um rabino da lei. Muito preocupado, né, a preocupação dele enquanto rabino era com os erros alheios. Sempre ganhando dinheiro, vigiando os outros, vigiando que os outros cumprissem a lei. Então, Saulo, ele, devido a essa conversão, ele abandona a função de rabino lá no Sinédrio e ele vai se instruir a respeito das técnicas da tecelagem que o pai lhe proporcionou na infância. Então, quando criança, o pai havia lhe proporcionado essa oportunidade, ele não deu seguimento e agora, nesse momento em que ele decide que ele precisa se transformar também profissionalmente, ele vai justamente recorrer àquele ensinamento do pai. Então, ele vai buscar se instruir, estudar e ficar cada vez melhor em todas as técnicas da tecelagem. Então, ele volta a ser tecelão. Então, ele sai da tribuna lá do Sinédrio e ele recomeça, né, no serviço rústico da tecelagem. Ele começa em Palmira, um lugar mais distante, e com o passar do tempo ele volta para a sua terra natal, que é a cidade de Tarso, e continua suas atividades com o tear, muito feliz com as atividades que ele realizava. E aí Emmanuel conta lá em Paulo e Estevão que vezes árduas o Saulo atravessava aquelas praças lotadas, carregando ali o pelo dos animais, e as pessoas olhavam com muita piedade, porque muitas famílias abastadas conheciam, né? Conheceram o jovem doutor da lei na sua fase áurea, no seu ápice. E agora ele havia se tornado um tecelão, aparentemente em sofrimento, mas não, ele estava feliz. Então, muitos consideravam também o Saulo como um louco pacífico. Era aquele louco que não incomodava. Só que não era loucura, era realmente uma transformação interna. Então, assim, não faltava serviço para aquele coração. As pessoas realmente o procuravam para os seus serviços enquanto tecelão. Um dia, o Saulo foi surpreendido pela visita de Barnabé, que é o ex-levita. E o Barnabé foi convocar Saulo para se unir a ele e a demais companheiros na igreja de Antioquia, porque a igreja precisava de irmãos dedicados. A igreja precisava de pessoas que conheciam profundamente as leis de Moisés e o evangelho de Jesus, para que a tarefa da iluminação intelectual não fosse perturbada. O Saulo ficou muito alegre, com uma alegria tremenda. Ele aceitou o convite de Barnabé, só que ele expôs uma condição. E aí a gente fica se perguntando, que condição, provavelmente, o Saulo fez a Barnabé
para servir a igreja junto com ele. E a condição era seguir no ofício de tecelão, para que não se tornasse pesado a ninguém e a nenhuma instituição. Então, ele só queria continuar fazendo o seu trabalho de tecelão, ganhando o seu dinheiro para o seu próprio sustento. E ele faria com maior prazer esse momento de iluminação intelectual num outro período. Então, Barnabé, óbvio que não fez nenhuma objeção, e em breves dias o Saulo de Tarso se instalara em Antioquia e passou a cooperar ativamente nos trabalhos do evangelho naquele lugar. Durante largas horas do dia, ele cortava tapete, se entretinha ali no seu trabalho na tecelagem, ganhava o necessário para viver. E Emmanuel enfatiza assim: tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Então, Saulo, ele vivenciou de verdade esse ensinamento: dai de graça o que de graça recebeste. À noite, ele se sentava com os soldados, com as mulheres, com as lavadeiras, com os jovens, e ele entrava em conversação a respeito do Evangelho de Jesus, fazendo comparações, estabelecendo atitudes, e logo se tornaram um amigo fiel de todos. E onde quer que fosse, a primeira preocupação de Saulo era conseguir um emprego. Ele ia se oferecer para trabalhar em qualquer tecelagem de qualquer cidade onde ele ia, ou comprava um tear menor e continuava trabalhando. Então, a preocupação dele sempre foi o trabalho, em primeiro lugar, para o seu sustento. E, nas horas de folga, ele divulgava o Evangelho de Jesus, oferecendo de graça o que ele recebeu de graça. E ficamos a nos lembrar: dai de graça o que de graça recebestes, pois digno é o trabalhador de vosso sustento. Então, que Jesus nos abençoe a todos. E agora nós vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa reflexão da noite. Amigo Jesus, te pedimos que continue a nos abençoar, a nos fortalecer, e que possamos, Senhor, continuar levando a tua mensagem, continuar vivendo o teu evangelho com todo o aprendizado que pudermos, buscando construir o seu reino aqui na terra de maneira correta, da maneira como o Senhor nos ensinou e tantos filhos teus já têm aprendido. Nos fortaleça nesse propósito hoje e sempre, que assim seja.